E aí, pessoal, beleza? 15º simulado da Rede Sara para técnicos de enfermagem. Agora nós vamos responder mais um box de questões sobre sinais vitais, esse tema muito importante que vai cair nesse concurso, né, nesse certame da Rede Sara, ok? Então, se você não for inscrito no meu canal, caiu de paraquedas, então inscreva-se nesse canal, ative as notificações, pois só assim você será avisado quando eu lançar o 16º, o 17º e todos os outros simulados que ainda vão vir. Ok? Lembrando que até o dia 20 de fevereiro, que é o dia da aplicação dessa prova, eu vou estar lançando vários simulados, tá? Para essa prova. Então, se você for inscrito, você vai ser notificado todos os dias às 7 horas da manhã e nos finais de semana também. Eu estou lançando aqui um outro simulado da EBSER. Você que vai prestar essa prova da Rede Sara e da EBSER para técnicos de enfermagem com mais de 300 vagas, então você está no local certo, aqui mesmo. Enfermagem simplificada. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 1 na tela para você. A verificação dos sinais vitais é uma atividade importante da enfermagem, uma vez que os mesmos indicam o funcionamento, fisiológico básico do organismo. É isso mesmo. Os sinais vitais verificados rotineiramente nos pacientes são, aqueles sinais vitais clássicos ali, tá? Os clássicos. Então, vamos para as alternativas. Nós temos os enunciados de A a E. E um desses aí será o nosso gabarito. Vamos lá. Enunciado A. Nós temos como sinais vitais temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. O que vocês acham? Se você souber o enunciado correto, já pode ir marcando. Caso contrário, vamos prosseguir e eliminar. Enunciado B. Temperatura, peso, respiração e frequência cardíaca. Ou enunciado C. Temperatura, pulso apical, oxigenação, pressão arterial. No enunciado D, nós temos como temperatura, oxigenação, respiração e gasometria. Enunciado E, a temperatura, pulso, oxigenação e respiração. Agora nós vamos eliminar e vamos chegar no enunciado correto, beleza? De baixo para cima, enunciado E. Olha, a temperatura ela é um sinal vital, o pulso e a oxigenação já não entra, tá? Nos sinais vitais clássicos, ok? A respiração entra, porém, nós temos a oxigenação que anulou o enunciado E, que está errado. Enunciado D, a temperatura é um sinal vital clássico, a oxigenação aí já não entra. A respiração os movimentos respiratórios e a gasometria também não entra, ok? Enunciado D também está totalmente errado. Enunciado C para você. Temperatura é um sinal vital clássico? Sim. O pulso apical? Olha, o pulso apical aqui ele não vai entrar. Aquele pulso ali que você vai aferir usando a campanula do estetoscópio na região apical do coração não entra, tá? Então, oxigenação também não, pressão arterial entra. Mas mesmo assim, enunciado C, você pode anular que ele está errado. Enunciado B, nós temos como sinais vitais clássicos a temperatura, o peso não entra, respiração. O peso aí ele vai entrar num dado, antropométrico, beleza? Não entra nos sinais vitais clássicos, a respiração e a frequência cardíaca já entra. Mas mesmo assim, enunciado B errado. Olha, vamos para o enunciado A. Nós temos como sinais vitais aqui rotineiramente aferidos nas unidades de saúde, nos hospitais, a temperatura, beleza, nós temos a pulsação, respiração e pressão arterial. Então, dessa forma, na questão de número 1, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2 na tela para você. Na aferição dos dados vitais de um paciente, o técnico de enfermagem encontrou os seguintes dados, Nós temos ali a pressão arterial de 110 por 70. Esse indivíduo ele está normotenso porque ele está com a pressão arterial dentro dos valores aceitáveis, que é o ideal, É a pressão ideal, ok? E a temperatura dele, 34,7, já está abaixo do normal, Então, é correto afirmar que este paciente encontra. E nós temos as alternativas de A a E. E um desses enunciados aí vai ser o nosso gabarito. Vamos eliminar. Se você souber, já pode marcar o enunciado correto. Enunciado A. Pressão arterial. Pressão arterial baixa e normotérmico? Não, ele não está normotérmico porque a temperatura desse paciente está abaixo do normal, tá? E ele também não está com a pressão arterial baixa. A pressão arterial desse paciente ela está ideal, que é 110 por 70, ok? Então, enunciado A, errado. Enunciado B, com pressão arterial normal? Sim, 110 por 70 é normal, é ideal. E em estado febril? Não.
esse paciente ele não está com febre, ele está com a temperatura até abaixo do normal, né? Enunciado B, errado também, ok? Enunciado C. Esse paciente com a pressão arterial elevada, não. A pressão arterial ela não está elevada, ela está dentro dos valores aceitáveis. Esse indivíduo aqui está com a pressão arterial ideal, ok? Elevada e com hipotérmico, olha, hipotérmico ele tá, mas essa primeira palavra, o primeiro termo que anulou o enunciado C, tá? Já porque a pressão ela não está elevada. Enunciado C está errado. Enunciado D na tela aí, olha. Com a pressão arterial baixa, não. A pressão arterial não está baixa, ela está normal. E estado febril também não. Ele não está com febre, tá? A temperatura dele está até abaixo do normal. Enunciado D também está errado. Então, nós temos A, B, C e D totalmente errados. Vamos para o último enunciado, que com certeza será o nosso gabarito. Enunciado E. Com a pressão arterial normal, sim, 110/70 é normal. E hipotérmico, o que é hipotérmico? É a temperatura abaixo dos valores ali aceitáveis, tá joia? Então, nessa questão de número 2, nós temos como nosso gabarito o enunciado E. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 3 na tela. A amplitude do pulso traduz o grau de enchimento da artéria relativo ao volume de sangue ejetado do ventrículo esquerdo na sístole, né? Isso mesmo. E o remanescente na diástole, que pode ser cheio, forte, fraco ou filiforme, percebido em forma de onda durante a palpação da artéria. É isso mesmo, a pulsação você sente ela através do tato. Quando você encosta na artéria desse paciente, ela vai dar ali um golpe, tá? Então, isso é a pulsação. Assim, para a verificação do pulso, utiliza-se preferencialmente a artéria. Qual a artéria que é utilizada mais preferencialmente? Ela fica em um local de fácil acesso, não vai incomodar o paciente, é bem tranquilo, tá joia? Então, vamos lá. A mais utilizada ali rotineiramente é a femoral, as alternativas, a braquial, a radial, a temporal ou a carotídea. Qual dessas alternativas aí é a correta? Se você souber, já pode ir marcando, tá joia? Então, vamos para a eliminação. Olha, o pulso mais utilizado aí em um paciente que está na condição normal, né, ele não está chocando, não é a femoral, não é que se encontra no enunciado A, tá joia? Porque isso aqui já é uma pulsação central, né, uma artéria mais central ali, não precisa chegar a esse ponto ainda, ok? Então, enunciado A é errado. Enunciado B, braquial, não precisa ser lá em cima, no meio, né, não, perto do cotovelo ali, não, no meio do braço não, tá joia? Não é a braquial ainda não. Radial, o que vocês acham? Lembrando que a radial é aquela artéria que fica ali perto do pulso, tá na região do pulso do paciente, antes de chegar à mão. Vamos deixar esse enunciado C em stand-by e vamos ler os demais, porque o enunciado C está bem coerente, né? Enunciado D, temporal? Temporal é na região da cabeça, não é preferencialmente a artéria mais utilizada, não. E a carotídea? Também não, porque esse paciente aí, ele não está tendo um rebaixamento, então você não precisa, se o paciente ele não está tendo um rebaixamento e não houve perda ali, né, da pulsação que fica ali nas extremidades, então você não precisa chegar ainda numa artéria central não, tá joia? Então, o enunciado E também está errado. Vamos para o enunciado C, porque o local ali, preferencialmente, né, rotineiramente mais utilizado para aferir a pulsação do paciente é a radial, que está ali no pulso, né, na mão desse indivíduo, ok? Então, questão de número 3, o enunciado é o C. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 na tela, ainda sobre o valor da pressão arterial, tá? O valor da pressão arterial, APA, que é o seu termo reduzido, é de 50 a 99 milímetros de mercúrio. É classificado como? Então, nós temos ali a faixa de classificação da pressão arterial. Nós temos o indivíduo normotenso, tá joia? Nós temos o indivíduo ali pré-hipertenso, aquele estágio de pré-hipertensão, beleza? E nós temos também os estágios de hipertensão, estágio 1, 2, 3 e 4 em algumas literaturas. Então vamos lá. Olha, esse indivíduo ele está com um valor pressórico de 150 por 99, né? Quase 150 por 100, né, gente? Então está um pouco elevado, né? Está elevado no caso. Isso aí já é um quadro de hipertensão. Enunciado A. Ele está normotenso? Não, ele já está hipertenso através desse valor.
Enunciado B, hipertensão estágio 1 ou hipertensão estágio 2, estágio 3 ou estágio 4, tá? Olha, preste muita atenção. A hipertensão estágio 3, com essa dica que eu vou dar, e se você souber, você já pode ir marcando. Mas com essa dica, se você não sabe, você já vai eliminar uns 2 enunciados aí, tá? A hipertensão estágio 3, ela é acima de 180, tá joia? Quando esse indivíduo ali bateu acima de 180 por 100, já é a hipertensão estágio 3. A estágio 4, às vezes tem literatura que nem traz, tá joia? Porque a estágio 3 é acima de 180 em diante, ok? Então, só daí você já eliminou. Se esse indivíduo está com um valor pressórico de 150, então você já elimina aí o enunciado E e o enunciado D. Sobraram para nós agora, então. E pode eliminar também o enunciado A, porque esse indivíduo ele já é hipertenso, tá? Então sobrou para a gente somente os enunciados 1 e 2. Preste muita atenção. A hipertensão, estágio 2 ali, esse indivíduo ele tem que estar com a pressão ali acima de 160, tá joia? Acima de 160 ele já está com a hipertensão estágio 3, ok? Então, para essa questão aqui de número 4, esse indivíduo, tá? A hipertensão acima de 14, né, 140 por 90, ele já é considerado hipertenso estágio 1, beleza, pessoal? Questão de número 4, aí nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 5 na tela para você. A pressão arterial PA nos primeiros anos de vida tem elevação gradual. É isso mesmo, aquele indivíduo, né, a criança nasceu ali, ok? O RN, então, o desenvolver o movimento respiratório dele, o movimento cardíaco dele vai ser maior, a pressão também, ela tem uma elevação gradual até chegar nos valores pressóricos ali de um adulto, tá? Então, na adolescência, há uma elevação mais rápida até chegar aos níveis pressóricos dos adultos. É isso mesmo, só que esse nível pressórico aí, ele não pode continuar subindo e subindo e subindo, porque senão essa criança, esse adolescente, ele pode desenvolver uma hipertensão na fase ainda da infância ou da adolescência, tá? Então tem que ser mapeado isso aí também. A avaliação da PA deve ser uma rotina na consulta do adolescente, é isso mesmo, para permitir um diagnóstico precoce de, ou seja, você afere, você faz o controle, você verifica a pressão arterial para ver se você não não está se tornando um hipertenso, tá joia? Para acompanhar justamente a pressão arterial, esse dado vital muito importante, ok? Vamos lá para as alternativas. Enunciado A. Para que você vai no consultório ali para aferir a pressão arterial? É o diagnóstico de quê? Para você ter qual tipo de diagnóstico? Ou não, né? Se você estiver cuidando direitinho. Hipertensão arterial, insuficiência renal, hipogonadismo ou menopausa. Vamos eliminar, essa questão é muito fácil, tá? Enunciado D. Menopausa não tem nada a ver com pressão, hipogonadismo também não. Nós sabemos que, então, o enunciado D e C está errado. Enunciado B, olha, nós sabemos que a pressão arterial elevada, ela pode ocasionar lesão renal, tá, joia? Então, isso é fato. Só que, porém, nós estamos falando de um diagnóstico de hipertensão, não de insuficiência renal. A insuficiência renal ela pode acontecer porque esse indivíduo ele se tornou hipertenso estágio 3 ali em diante, então pode de fato lesionar essa parte renal do indivíduo, ok? Então, mas mesmo assim o enunciado B está errado, porque o indivíduo, o adolescente ali, ele vai fazer a avaliação da PA para tentar diagnosticar de fato se ele é um hipertenso ou não, tá? Questão de número 5 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 6 aí, ainda sobre sinais vitais, tá? Que é o que nós estamos estudando. O esfigmomanômetro, nome estranho, né? Mas você vai ver o que é esse nome, tá? O que se trata, qual equipamento é esse. Serve para mensurar, aí nós temos alternativas, né? Esse esfigmo, ele serve para mensurar, para aferir, para medir, algumas pessoas falam até medir, né? A saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, respiratória ou a pressão arterial. Se você souber, né? Se você tiver esse material na sua casa aí, você sabe, né, o que eu estou falando, tá? E não repara esse cachorro latindo não, que é a cachorra da vizinha aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Olha,
O esfigmomanômetro, ele não está relacionado com a saturação de oxigênio, tá? Ele também não está totalmente relacionado à frequência cardíaca, não. Apesar que dá para a gente ter mais ou menos uma noção ali. Eu mesmo já peguei paciente assim que estava com o ritmo cardíaco ele fora do compasso, eu consegui, de fato, utilizando o esfigmo, percebi que os batimentos dele estavam fora do compasso, através das batidas no esfigmo, tá? Do relógio do esfigmo. Então, mas mesmo assim, não está correto. Foi algo que eu percebi, não se enquadra. Enunciado C. Frequência respiratória, não. Esse esfigmo não está relacionado ali com a mensuração, com a aferição da frequência respiratória, tá? Então, o único enunciado que nos sobrou aí foi o enunciado D, tá joia? Porque o esfigmo, pessoal, ele é utilizado para aferir a pressão arterial do paciente. É aquele garrote, mais conhecido como garrote, que coloca no braço do paciente ali, ok? Para estar aferindo a pressão do mesmo. Então, nessa questão aqui de número 6, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E essa questão aqui, ela tem uma imagem ilustrativa desse esfigmomanômetro e você deve saber se você é técnico de enfermagem, tá? Porque esse é um aparelho que nós vamos utilizar ele todo dia e a todo momento, tá? Então, se você não sabe, pode ter certeza que você vai aprender, você vai dominar, que é muito simples, beleza? Então, vamos lá para o comentário desta questão. Então é isso aí, olha, o comentário da questão de número 6, eu trouxe aqui a imagem do esfigmomanômetro, tá? Que é aquela abraçadeira ali que você vai colocar na artéria braquial do paciente. Pode aferir também na região radial, tá? Dependendo se você está usando aí um garrote com tamanho inferior, você pode colocar na radial do paciente, ou você pode também colocar, aferir a pressão desse paciente na perna dele também, tá? Já utilizando o esfigmomanômetro, lá naquela região da canela, quase chegando no calcânio, beleza, pessoal? Então, é isso aí, e vamos lá agora para a questão de número 7. Questão de número 7 na tela aí para você. Em relação à pressão arterial, PA, assinala a alternativa incorreta, né? Você vai assinalar e a exceto a errada. Vamos lá para as alternativas. Lembrando que nós vamos buscar o enunciado que está incorreto. Enunciado A. A pressão de pulso é a diferença numérica entre a medida da pressão sistólica e da diastólica. É isso mesmo. A pressão de pulso é um medidor de volume sistólico cardíaco adequado. A diferença aceita normal varia de 10 a 30, tá? De 10 a 30, de 10 a 40, até 40 vai, beleza? Então, vou explicar para vocês aqui mais tranquilamente, que vocês vão entender o que é a pressão de pulso. Vamos supor que você está com a pressão aí, com valor pressórico, você que está vendo esse vídeo, sua pressão é 120 por 80, ou seja, nós temos de 80 até 120, né? A sistólica 120 e a diastólica, que é a mínima, você tem a 80, né? Então, de 80 até 120 nós temos o quê? 40 dígitos, tá? Então, esses dígitos aí são 40 milímetros de mercúrio, tá? Joia? Entre uma pressão de 120 por 80, isso é a pressão de pulso, é a diferença, aquela lacuna ali, aquele valor que está entre a sistólica e a diastólica, beleza? Então, o enunciado A está correto, não é a nossa opção. Enunciado B. A pressão diastólica ou mínima ocorre durante o relaxamento do ventrículo esquerdo? É isso mesmo, tá? Após a sístole, atrás vem uma diástole. Sístole, pulsação, é o momento que o músculo cardíaco exerce a sua força. Agora, a diástole é o momento do relaxamento do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Esse enunciado B ele está certo, então não é o nosso gabarito. Enunciado C. A pressão arterial mais baixa do que... A pressão arterial é mais baixa do que quando sentada ou de pé. Também pode diferir, é isso mesmo. Quando esse indivíduo ele está sentado ali, eu copiei essa questão aqui, ela não foi tão bem elaborada. A pressão arterial é mais baixa sentado do que quando esse indivíduo está em pé, realmente. Mas quando esse indivíduo ele levanta, pode haver um pico ali de queda, tá? E ele pode sentir a vista ali um pouco escurecida até a pressão normalizar. Também pode diferir dos dois braços, realmente. O valor pressórico de um braço em relação ao outro ali vai ter uma diferença, tá, joia? É uma média que pode chegar até 10 milímetros de mercúrio,
Beleza? Então o enunciado C também ele está correto, não é o nosso gabarito. Enunciado D. No caso de ter praticado atividade física, a PA deve ser verificada após 10 a 30 minutos? Não, não é 10 a 30 minutos, tá? Por quê? Até 1 hora, 60 minutos depois. Inclusive, eu já peguei pacientes aí que chegaram para mim, que fizeram pilates, né? E 1 hora depois, mais de 1 hora depois, chegaram no centro de saúde. Eu fui aferir a pressão dessa pessoa, ela ainda estava muito elevada, né? Porque eles aferiram, não sabiam, né? Lá na academia onde ela estava fazendo pilates, ela fez exercício físico e aferiram a pressão dela, falando, não, vai para o centro de saúde, porque você está infartando. Então essa pessoa foi correndo para o centro de saúde, quando chegou lá, ela ficou esperando mais um pouquinho, eu na hora, né? Eu aferi a pressão dela só por questão de, assim, a gente ver se não estava tão elevada mesmo, se era só a questão da academia, e realmente eu vi que ela estava com a pressão ali de 17, 170 por 90, e foi baixando, foi para 160, só que 1 hora depois ainda essa pressão dessa senhora, ela ainda estava elevada. Pedi ela para esperar mais meia hora, depois de 1 hora e meia, que a pressão dessa indivídua começou a normatizar. Aí nós pedimos ela que fizesse um reloginho de pressão arterial para ela ir acompanhando, nem que sejam as 2 vezes na semana, em horários alternados, de manhã e à tarde. Beleza? Então, esse enunciado dele está errado. Esse é o nosso gabarito, porque se a pessoa ela praticou atividade física, deve se esperar ali um período de até 1 hora, que é 60 minutos, tá? Já aí durante o procedimento o usuário deve permanecer em silêncio, isso aí beleza, mas essa questão dos minutos aí estão errados, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 8. Com relação aos cuidados de enfermagem, a verificação dos sinais vitais, assinale a alternativa correta. Aí nós temos aí as alternativas de A a D. A verificação da pressão arterial possibilita conhecer os valores de pressão sistólica, diastólica e pressão de pulso. É isso mesmo. Nós temos a sistólica, nós temos a diastólica e nós temos a pressão de pulso. Como eu já falei, a pressão de pulso é aquele intervalo, tá? É aquele valor ali do intervalo sistólica e diastólica, ok? Se a pressão desse indivíduo tem uma pressão ali de 12 por 8, então a pressão de pulso é 40, porque é um intervalo de 80 até 120, tá joia? Do 8 até o 12, ok? Deu para entender? Então, vamos deixar esse enunciado A em stand-by, porque ele está muito interessante, tá? Enunciado B. A temperatura axilar não é confiável? Lógico que é. Olha, ela não é a mais precisa, dependendo da situação ali que se encontra esse paciente, esse indivíduo, ele vai precisar de uma monitorização invasiva, dependendo da situação desse paciente, tá? Mas agora eu não posso falar que não é confiável, porque sim, é uma forma muito tranquila ali de você aferir a temperatura do paciente, você não incomoda ele e tal, bem tranquilamente, principalmente se for criança, tá? Que começa a chorar, é bem tranquilo, ok? E é confiável sim, só não é a mais precisa, mas dependendo da situação do paciente, ok? Mas rotineiramente é o mais utilizado aí. Então o enunciado B está errado. E enunciado C. A avaliação da frequência respiratória de um paciente com 37 incursões respiratórias por minuto. O paciente encontra-se eupneico, ou seja, ele encontra-se com valor respiratório normal? De jeito nenhum. Esse paciente aqui está até bufando, né? Porque o movimento respiratório dele está muito alterado, beleza? Segundo o Ministério da Saúde, o valor ali do movimento respiratório, segundo dados ministeriais, é de 12 a 20. Só que existe uma outra literatura que prega que a frequência respiratória normal é de 16 a 24. Existe essa segunda literatura, mas a mais usual de 12 a 20 movimentos respiratórios, o paciente está eupneico. Agora, 37 movimentos por minuto, esse paciente está taquipneico, ok? Enunciado C, errado. Enunciado D. A frequência cardíaca no adulto varia de 60 a 100? Beleza. O paciente que possui uma frequência de 57 movimentos por minuto encontra-se taquipneico? Não. O paciente que está com a frequência cardíaca ali de 57, ele não vai morrer por isso não, tá? Ele não vai morrer, ele vai ficar tranquilo. Isso aí não vai impedir ele de fazer suas atividades, nem nada, porque nós temos que... Se você pegar um atleta aí de alto rendimento, se você colocar o monitor nele, o monitor só vai ficar apitando. Por quê? O movimento cardíaco de um atleta, geralmente ele pode chegar ali a 40, 45.
Eu já vi casos aí de a frequência cardíaca do atleta à noite chegar a 38. Ah, mas está muito baixo. Não, não tá. Porque o coração, o músculo cardíaco dele tá tão assim treinado, sabe? Já foi tão fortificado que um batimento cardíaco de um paciente desse vale por dois nossos. Então, na verdade, a frequência cardíaca dele estava na casa dos 60, 70, tá joia? Mas agora, se nós estamos seguindo a literatura, o valor normal é de 60 a 100 para um adulto, tá? Então, se ele está com a frequência de 57, ele está bradipneico, ou seja, com a frequência cardíaca abaixo do normal. E não TAC, que é acima de 100, beleza? Enunciado D errado, e agora nós vamos voltar ao enunciado A, que nós deixamos em stand-by, porque ele estava muito interessante. Enunciado A verificação da pressão arterial possibilita conhecer os valores de pressão, valor da sistólica, da diastólica e da pressão de pulso. É isso mesmo, esse enunciado A está correto, tá joia? Questão de número 8, o nosso gabarito se encontra neste enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9. Ao realizar os sinais vitais de um paciente com idade de 55 anos, o mesmo apresentava frequência respiratória de 18 movimentos por minuto, frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto e pressão arterial de 150 por 90 milímetros de Hg. Você diria que essa pessoa está, respectivamente, né, os dados vitais dessa pessoa. Vamos lá para as alternativas. Nós temos as alternativas de A a E, e uma dessas aí será o nosso gabarito. Se você souber, já pode ir marcando. Enunciado A. Esse paciente ele se encontra normopneico? Sim. Ele está com um movimento respiratório dentro da normalidade. Taquicárdico? Não. Ele não está taquicárdico porque os batimentos dele estão a 75 por minuto. Então está dentro da normalidade. Hipertenso? Não, hipertenso ele está. Beleza? Mas o centro do enunciado A aqui, que tem essa palavrinha aqui, olha, taquicárdico, acabou anulando esse enunciado A, que está errado, tá? Vamos lá. Olha, esse paciente no enunciado B, ele encontra normopneico? Sim, os movimentos respiratórios dele estão dentro da normalidade. Ele está normocárdico? Também. Esse paciente está com um movimento cardíaco dentro da normalidade e hipertenso, porque a pressão dele está 150 por 90. De fato, isso aqui é uma hipertensão. Vamos deixar esse enunciado B em stand-by, tá? E vamos para o próximo. Enunciado C. Bradipneico? Não, ele não está bradipneico porque a frequência respiratória dele está dentro da normalidade. Então, o enunciado C já está errado também. Taquicárdico? Não, ele não está taquicárdico porque a frequência cardíaca dele está dentro da normalidade, mas agora hipertenso ele está, porque com a pressão de 150 por 90. Mesmo assim, enunciado C errado. Enunciado D. Bradipneico? Não, porque a frequência respiratória está dentro dos valores normais. Normocárdico ele está e normotenso? Não, ele não está normotenso. Ele está com o valor de uma hipertensão, que é 150 por 90 no caso. Então, enunciado D errado e enunciado E. Normopneico está, normocárdico e normotenso? Não. Normotenso ele não está porque a pressão dele está 150 por 90. Então, o enunciado E também está totalmente errado. Vamos voltar no enunciado B, que com certeza esse será o nosso gabarito. Esse paciente encontra-se normopneico? Sim. O movimento respiratório dele está a 18 por minuto. Ok. Ele se encontra normocárdico? Também. Ele está com batimento de 75 minutos. O normal é de 60 a 100. Então, tá ok. E hipertenso? Sim, ele está com a hipertensão de estágio 1 ali, com a pressão de 150 por 90. Então, nessa questão de número 9, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 10 aí também. É um outro local onde você pode aferir a pulsação do paciente. Questão 10. Uma verificação de pulsação pela poplítea, né, a artéria poplítea, é realizada em qual local? Ou seja, qual local que essa artéria está localizada, e é também uma localização onde você pode aferir a pulsação desse indivíduo, ok? Vamos lá, enunciado A. Essa artéria poplítea ela se encontra na região do pulso, na região interna do braço, próxima à laringe, atrás do joelho ou no dorso do pé. Quais desses enunciados aí é o nosso gabarito? Se você souber, já pode ir marcando, tá joia? Vamos lá. Olha, essa região poplítea, vamos eliminar. Ela não se encontra na região do pulso, ali do braço, né, desse paciente, tá? O enunciado A já está errado. Enunciado B.
Região interna do braço? Também não. Essa região da artéria poplítea ela não se encontra nessa face interna do braço. E enunciado C. Próximo à laringe? Também não, porque ela não está na região do pescoço. Ali nós temos a jugular, ok? E enunciado D. Atrás do joelho? O que vocês acham? Essa artéria poplítea, ela está ali localizada atrás do joelho? E é um local onde você também pode verificar a pulsação do mesmo? Ou ela está no dorso do pé, como está mostrando aí no enunciado E? Vamos por eliminação, tá? Os enunciados A, B e C estão totalmente errados, e errado também está o enunciado E, porque essa artéria poplítea aí, essa região poplítea, ela não está localizada no dorso do pé, porque ela se encontra atrás do joelho, e eu vou mostrar uma imagem ilustrativa aqui, onde está bem localizada essa artéria, ok? Então, questão de número 10 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D, e vamos lá para o comentário desta questão. Então, o comentário da questão de número 10, eu trouxe para vocês uma ilustração, uma imagem da artéria poplítea, que está na região, né, posterior ali ao joelho, ou seja, na região atrás do joelho, tá? Já é essa outra região onde você pode aferir a pulsação do mesmo, ok? Essa região também, esse indivíduo ele pode desenvolver alguns problemas aí com essa artéria, tá joia? Pode sim, ela pode romper, dependendo da situação ali, ok? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá para a próxima página. Então, é dessa forma. Nós chegamos aqui no final do 15º simulado da Rede Sara para técnicos de enfermagem. Nós respondemos questões sobre sinais vitais. E para você receber o 16º e todos os outros simulados, inscreva-se nesse canal, Enfermagem Simplificada. Você vai ativar as notificações, pois só assim você será avisado todo dia às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe os seus estudos. É isso aí, pessoal. Até mais.